Se você for parar para pensar, quando a gente fala em habilidades para trabalhar atualmente e habilidades para trabalhar no futuro, a gente fica um pouquinho inseguro, né? Em especial porque a gente não sabe muito bem, assim, o futuro a gente até pode imaginar do que se trata, mas é muito difícil a gente ter uma precisão sobre o que vai acontecer. Mas ainda assim, eu tenho um palpite para você sobre algumas habilidades que são importantes para que você desenvolva nos próximos 5 anos. Quanto antes você desenvolver elas, é muito provável que você vai ter mais sucesso na sua carreira, na sua vida profissional e tudo mais. E é sobre isso que é o tema do vídeo de hoje. Fica por aí. Opa, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da RH Academy. Eu sou o Alessandro e hoje a gente vai falar então sobre os próximos 5 anos ou mais especificamente quais são as habilidades necessárias para esses próximos 5 anos. Pensando nisso, eu separei 6 habilidades com base no estudo e em algumas leituras que eu fiz que eu acredito que são importantes para que a gente comece a olhar de uma maneira mais criteriosa para elas, né? Porque muitas coisas estão mudando, você já deve ter percebido isso, e a gente vai precisar tentar traçar aí uma linha hipotética, vamos chamar assim, no futuro da carreira e da sua vida profissional de uma forma geral. Um outro ponto bem importante. Eu não costumo muito falar sobre carreira, sobre habilidades do indivíduo, né? Sobre como você pode gerir sua carreira aqui no RH Academy. Então eu não sei se você vai gostar desse vídeo, mas se você gostar e se você quiser mais conteúdo sobre carreira, sobre vida pessoal, profissional, mais vida profissional, né? Desenvolvimento de habilidades, competências, comenta aqui embaixo para eu saber que você vai se interessar sobre esses conteúdos, beleza? Vamos lá pro conteúdo propriamente dito, né? Desse vídeo muito bacana aí. Quando a gente fala de futuro, né, ou habilidades necessárias para o futuro, se a gente parar para pensar de uma maneira bem crítica, assim, olhar com calma o que tem acontecido, a gente vai ver que existem 3 fenômenos, vamos chamar assim, disruptores do local de trabalho, né, das nossas relações de trabalho. 3 fenômenos fundamentais que modificaram muito a maneira como as pessoas se relacionam no trabalho. O primeiro deles é a tecnologia em si. Você já deve ter visto, já deve ter participado de várias chamadas em vídeo, reuniões em vídeo, call, invite, seja o termo que você utilize nesses últimos dias em função aí da situação que nós estamos vivendo, mas a tecnologia ela é algo que modifica a maneira como a gente se relaciona profissionalmente, que eu posso estar fisicamente distante e ainda assim executando as atividades do meu dia a dia. Um outro fator disruptor, vamos chamar assim, é a demografia, né? É a quantidade de pessoas em cada faixa etária que está aí entrando no mercado de trabalho, saindo do mercado de trabalho, competindo por vagas no mercado de trabalho, abrindo empresa, fechando empresa e tudo mais. Isso tudo diz muito sobre o que essas pessoas esperam que o seu trabalho lhes proporcione. Pessoas mais jovens têm algumas expectativas que podem ser muito diferentes de pessoas com mais idade. E adultos, aí, vamos chamar assim, na faixa dos 30, 35 anos também. Então, essas demografias geram expectativas diferentes no ambiente de trabalho. E o terceiro item é vamos chamar assim, o terceiro fator disruptor é a economia, né? Os fatores sociais e econômicos. Ou seja, à medida que as pessoas vão tendo um aumento de salário, mais qualificação, que leva a mais aumento de salário, elas vão consumindo mais. Esse consumo pode ser de várias outras coisas, desde educação, desde bens, aí, consumo, lazer, viagens e tudo mais. E isso também vai impactar lá no ambiente de trabalho. Porque as pessoas que trabalhavam para um determinado motivo no início da sua carreira, por exemplo, à medida que vão se desenvolvendo, que vão ganhando mais, que vão crescendo na carreira, que vão prosperando, elas vão tendo outras necessidades aí. E esses fatores socioeconômicos também impactam muito nas habilidades que os profissionais, nós, eu, você, precisamos desenvolver ao longo do tempo. E naturalmente eu tenho um gráfico muito legal para mostrar para você que agora deve estar aparecendo para você aí. Bom, aqui é um gráfico de uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa sobre o mundo do trabalho, e eles abordam aí os direcionadores da mudança, né? Os direcionadores da mudança no ambiente de trabalho. E aqui você está vendo aí o percentual dos respondentes que avaliaram cada uma, né, das principais tendências. Eles foram marcando lá na pesquisa aquilo que eles achavam que impactaria mais. E nos fatores demográficos e sociodemográficos, a gente tem aí uma natureza do trabalho e uma flexibilidade do trabalho, ou seja, a maneira como a gente trabalha mudou e a flexibilidade do trabalho, posso trabalhar quando eu quero, onde eu quero, também mudou. Então 44% das pessoas falaram que um dos grandes direcionadores, uma das grandes tendências é essa natureza, né, do trabalho e a flexibilidade do trabalho. Outro item aí, 23% dos respondentes falaram
que a classe média em mercados emergentes também vai impactar bastante a maneira como as pessoas trabalham, e também mudanças climáticas e recursos naturais vão impactar muito como a gente trabalha, né? Se você pensar aí no Brasil, a gente tem um aumento bem grande de iniciativas de energia solar, energias renováveis, em detrimento de outras fontes energéticas, ou seja, a gente está falando diretamente de recursos naturais. E aí tem outros itens, como por exemplo geopolítica e volatilidade, ou seja, como que os países se relacionam entre eles. E se você olhar um pouquinho para o cenário mundial, você vai ver que está meio estranho isso, né? Então a gente tem China, Índia, Estados Unidos, Europa, se relacionando de uma maneira que até então a gente estava acostumado de uma maneira, agora vem acontecendo de outra forma por conta dessas mudanças geopolíticas aí. E a gente tem também ética, consumo, privacidade, longevidade e envelhecimento. A população está vivendo mais, ficando mais tempo mais velha. Isso modifica a maneira como as pessoas vão trabalhar, isso é óbvio, né? E aí jovens entrando no mercado de trabalho, enfim, poder econômico e feminino aumentando. Esse é um item que a pesquisa avaliou e é bem interessante, porque a gente percebe que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens no mercado de trabalho. Não estou dizendo que isso é certo, pelo contrário, é muito errado, porque mulheres com as mesmas competências ou até mais competências ganham, na média, menos do que homens nas mesmas posições, e isso é uma tendência importante para a gente se considerar. Um outro gráficozinho que vai aparecer para você agora é então uma análise do ambiente tecnológico, digamos assim, né? Então a gente tem mobilidade e tecnologia em nuvem, ou seja, a gente está tendo menos arquivos nos nossos computadores, tornando mais móvel, né? Aquela história de ter as coisas no computador tem diminuído bastante. Processamento de dados, Big Data, são fatores que vão impactar ou já estão impactando também o mercado de trabalho, a maneira como as pessoas se desenvolvem. Internet das coisas, economias compartilhadas, robótica, inteligência artificial e tudo isso, né? Esses gráficos aí são as tendências do mundo do trabalho, ou pelo menos grandes fatores que vão influenciar o mundo do trabalho de uma maneira geral, analisados pelo Fórum Relatório, né? O futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial. Mas aí, né, o que de fato você precisa resolver ou precisa desenvolver para prosperar, para estar preparado para esse futuro aí de um horizonte de 5 anos, né? Eu tenho meus palpites, na verdade eu tenho 6 palpites para você. Sendo que o primeiro deles é ter uma orientação para dados, né? A gente tem visto que uma das tendências é o Big Data, é a utilização de grandes volumes de dados para tomar decisões. Então, se você tem uma orientação para olhar esses dados, aprender a extrair esses dados de uma maneira confiável, analisar e também fazer relações que possam inferir, ou seja, eu acho que as coisas vão acontecer dessa maneira porque esses dados apontam nessa direção. Essa é uma grande competência, uma grande habilidade necessária nos próximos 5 anos aí para sua carreira. Você saber trabalhar com dados, saber analisar dados. Então, sugiro que você olhe isso aí para incorporar no seu currículo, na sua vida profissional. O outro item, segundo aí, é ser um curador do próprio desenvolvimento. E o que eu quero dizer com curador do próprio desenvolvimento? O que a gente tem visto, em especial, aqui, o YouTube é um exemplo disso, né? O YouTube fica muito claro disso, né? A gente tem um aumento nas opções de aprendizado, nas plataformas onde nós podemos acessar o aprendizado. Falando nisso, rhacademy.com.br, você tem muito conteúdo legal lá, sugiro que você assista. E você também vai precisar ter uma curadoria, ou seja, uma análise de que tipo de conteúdo você precisa enquanto profissional e se esse conteúdo ele é de fato robusto, consistente e baseado em pesquisas aí, né, validado, não é um conteúdo baseado no achismo. E por isso curador do próprio desenvolvimento. Eu acho que o profissional ele precisa ter essa visão crítica daquilo que é importante para ele profissionalmente falando e não ficar apenas na mão de instituições de ensino ou de outros profissionais. Então você vai precisar avaliar e curar, né, avaliar aquilo que é importante para você no seu desenvolvimento. E aí entra todas as habilidades, né? Isso seria uma das bases, inclusive, para você seguir na sua carreira aí. Desenvolvimento de capacidades humanas, eu sugiro, ou pelo menos aponto como a principal habilidade, a terceira principal habilidade. E o que eu quero dizer com isso é que tudo aquilo que a tecnologia, ou a internet das coisas, ou Big Data, ou inteligência artificial não consegue automatizar, ela
está naturalmente como sendo uma capacidade humana. E que capacidades humanas são essas? É o pensamento crítico, o pensamento, né, intuitivo, digamos assim, é a utilização da criatividade, é o envolvimento emocional com outras pessoas também, porque, enfim, inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, né? E apenas pessoas conseguem fazer isso, pelo menos até o momento, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo. E eu acredito que esse desenvolvimento dessas capacidades humanas vão ser uma das fundamentos aí do futuro do trabalho para você, enquanto profissional de sucesso nos próximos anos. Até porque aquelas atividades rotineiras, processuais, né, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 igual a 2, sempre assim, a inteligência artificial está aí para fazer isso. O que ela não consegue fazer é se relacionar um com o outro, né? Como eu espero que eu esteja me relacionando com você assim como alguém que te ajuda a se desenvolver na sua carreira. Então, fica de olho nas suas capacidades humanas. Avalie qual é o nível de capacidades, enfim, de relacionamento, de criatividade. Existem testes, existem métricas, existem milhares de formas de desenvolver isso. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, comenta aqui embaixo também, porque é bem importante a gente saber quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver, né, para a sua carreira, para a sua empresa, para os seus negócios, porque aí a gente vai produzir o conteúdo naturalmente que te ajude dentro desse ponto de vista. A habilidade número 4, para os próximos 5 anos, que eu suponho que vai ser importante aí com base nos dados que a gente viu no relatório, e inclusive todas as referências eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é a capacidade de ser flexível, de ter uma autorreflexão sobre aquilo que você faz, sobre as suas atitudes e as consequências das suas atitudes, e também uma capacidade de executar as suas ideias, né? Ou seja, ao invés de seguir uma onda, seguir uma tendência, entre aspas, ir com a massa, é legal e é importante você considerar fazer as suas próprias escolhas e fazer as suas próprias alterações de rumo e de curso se achar necessário. E aí você consequentemente vai se realinhar, né? Você vai se reorganizar no curso da sua própria carreira. É muito comum a gente ir na onda de todo mundo, né? Todo mundo está fazendo o curso Y, então eu vou lá porque todo mundo está fazendo. Mas na verdade esse curso Y que todos, entre aspas, estão fazendo não vai agregar muito na sua carreira. E é importante que você tenha essa capacidade de autorrefletir, bom, isso é importante para mim, isso vai fazer sentido para mim, vai resolver meus problemas, vai me levar para um próximo nível de desenvolvimento, ser flexível para realizar essas escolhas aí e também colocar em prática esses aprendizados que eventualmente você vai fazer em qualquer um dos cursos. Inclusive nos cursos da RH Academy, que também vão estar o link aqui na descrição desse vídeo para que você acesse e conheça. A gente tem uma série de cursos muito legais para você conhecer. E por último, e não menos importante, a habilidade número 6, que eu acho que é bem importante para a gente ficar de olho aí nos próximos 5 anos, que está vinculada com todas as outras que a gente viu, é, entre aspas, a liderança ágil, né? Ou seja, é a capacidade que você, enquanto profissional, tem de ler, de compreender o ambiente onde você está inserido e se antecipar às mudanças, ao invés de simplesmente gerir a mudança. O que eu quero dizer? Vamos pegar a situação que nós estamos vivendo agora. Há uns 2 anos atrás, tranquilamente 2 anos atrás, já era uma tendência o aprendizado virtual, já era uma tendência a utilização de tecnologias de videoconferência, a famosa Call, Invite, Meet, Zoom, Microsoft Teams e tudo mais, como sendo uma das ferramentas para organizar equipes, gerir equipes e, digamos assim, instigar o comportamento organizacional. Isso há 2 anos atrás. Mas na verdade a gente precisou de um evento disruptivo, pandêmico, para adotar massivamente essa tecnologia e de fato ver o valor que ela tem. Então o que eu quero dizer com liderança ágil é justamente isso. Quem tinha essa percepção, entre aspas, esse feeling, conseguiu ler o ambiente que essas tecnologias há 2 anos atrás seriam incorporadas, provavelmente foi muito mais adaptável nesse momento quando foi obrigado a utilizar. Ao contrário daquelas pessoas que simplesmente não estavam conectadas no que estava acontecendo no mundo. E veja que eu estou falando apenas de tecnologias de videoconferência, né? Eu não estou falando de tecnologia de mandar o homem para a lua ou qualquer coisa do tipo. Então liderança ágil é isso, é você antecipar, ler o ambiente, trazer essa mudança que vai acontecer em 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, para mais próximo do hoje possível e começar a executar isso. E aí a gente tem a capacidade de execução, que é como você coloca isso em prática. Então de uma forma assim bem simples, bem objetiva, eu acho que esses são os meus palpites aí para os próximos 5 anos, essas 6 principais habilidades necessárias para você, enquanto profissional, ficar de olho e começar a desenvolver elas, né? Começar a fazer os seus experimentos, seus testes na sua carreira, beleza? Eu espero que você tenha
gostado desse conteúdo, eu te vejo na semana seguinte. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui na RH Academy. Deixa o seu gostei, é bem importante para ajudar o canal a crescer. Compartilhe aí com todo mundo que você conhece. E também deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Você não faz ideia do quão importante a sua opinião é para a gente saber se o conteúdo está agradando, está melhorando, está ajudando a vida das pessoas. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, seguir o Instagram da RH Academy e acessar o rhacademy.com.br. Beleza? Te vejo na semana que vem, até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.